Alô, bem-vindos a esse novo momento, esse mais um encontro da série Psicológica Ana de Ângeles, essa oportunidade que temos de estarmos juntos, compartilhando de ideias, através desse material maravilhoso que a benfeitora nos oferece. Estamos aqui com a Cláudia e a Guadalupe, com o tema de hoje, né? Consciência e caráter, que faz parte do capítulo 15 dos momentos de consciência. Bem-vindas, Guadalupe e Cláudia, para esse momento especial, junto às pessoas que nos assistem, queridos amigos e irmãos. E esse tema é um tema muito rico, né? Então, acho que a gente já pode ir conversando um pouquinho, né? E ela usa o tema, um tema que parece não muito usual na psicologia, mas que, na verdade, ele continua bem atual, que é caráter, né? Consciência e caráter. Eu gostaria de começar a pensar um pouquinho com vocês o que é o caráter, né? Para a gente poder entender um pouquinho antes, porque só fala em temperamento, personalidade, caráter. Acho que é importante a gente distinguir primeiro, né? Qual é o conceito de caráter, para a gente poder avançar aqui na proposta da Joana de Ângeles. Olá, como vão todos? É sempre um prazer a gente estar aqui junto, nesse espaço tão importante, eu diria até sagrado, né? Porque nós vamos trocando, refletindo, e eu vou aproveitar a palavra e vamos forjando o nosso caráter, né? Forjar, imprimir, marcar, né? Caráter vem de karasen, que eu não sei como se fala, né? Mas é um termo grego, que significa gravar, esboçar, inscrever. Né? Então, eu acho que com essa definição da palavra caráter, a gente vai entendendo que é forjar um caráter ao longo da vida, imprimir uma forma de se apresentar, né? E eu fico pensando nesse caráter como uma forma ético-moral que a benfeitora nos traz, mas a forma equilibrada de nos colocar na vida, né? Nos apresentarmos, nos caracterizarmos, né? Hillman, na obra Força do Caráter, ele diz que ao longo da vida nós vamos nos caracterizando, né? Quer dizer, nós vamos imprimindo esse caráter, vamos revelando esse caráter da nossa forma de ser, de estar no mundo, e de acordo com o que o Evangelho traz, de um homem de bem, né, que a benfeitora vai trabalhar mais à frente, né? Então, são essas formas, né? E a benfeitora inicia aqui falando dessa eleição desses valores ético-morais, né? E ela vai dizendo assim, que a eleição dos valores ético-morais, a identificação dos objetivos da vida, e a seleção das qualidades vão estabelecendo os critérios formadores da consciência. Então, a consciência se estabelece através desses critérios, né? Caracteres, né? Formando esse caráter que somos nós, através desses 3 itens que a benfeitora nos traz. Um dos aspectos que eu gosto muito de quando começo a pensar em caráter, esse livro do Hillman é bem interessante também, é uma definição que vem de Aristóteles, que ele diz que caráter é o produto da série dos atos dos quais se é o princípio. Então, isso vem muito ao encontro do que a mentora também traz, como esse aspecto do caráter ligado à consciência, na medida que nós vamos, o tempo, né, também vai nos moldando e nos forjando, e essa ligação entre caráter e consciência. E então eu gosto muito da forma que Aristóteles traz nesse momento, ele amplia para outras definições, enfim, outras questões filosóficas a respeito do caráter, e a questão do tempo eu acho interessante também, porque nós vemos o quanto o tempo vai desmascarando, vai desvelando o verdadeiro caráter das pessoas, né? Como a gente diz, vai caindo a máscara, né? Às vezes a máscara cai nossa para nós mesmos, mas o quanto tempo, quando ainda um nível de consciência pouco elaborado, o tempo é um grande
amigo nessa definição de caráter, no sentido de percepção do que é caráter, do que é personalidade e do que é individualidade, que são conceitos diferentes. É interessante que o Cloninger, que é um autor bem atual, que trabalha a questão das tipologias de personalidade, padrões de personalidade, ele divide a personalidade basicamente em duas áreas: temperamento e caráter. E o temperamento, ele fala que são aquilo que é adquirido de maneira hereditária, que é dado, né, de uma certa maneira, e compõe a nossa natureza mais animal. E o caráter é aquilo que é construído pela pessoa, né, que é do próprio do indivíduo. Então, realmente, o caráter que vocês estão falando é algo que revela a própria realidade do espírito, né? Tanto é que na filosofia, assim, se eu pegar assim, um dicionário de filosofia e de psicologia, o caráter tem a ver com aquilo que é indelével, aquela marca genuína, né? Aquele sinal permanente, né? E, e distintivo de cada um de nós, ou seja, aquilo que realmente reflete a nossa natureza essencial, né? Então, o caráter tem a ver realmente com essas qualidades boas ou não do espírito, aquilo que ele carrega como parte da sua constituição, da sua conquista, dos seus valores, ou seja, aquilo que move ele enquanto visão de mundo, de valores e assim por diante, né? E por isso que é tão importante esse capítulo, porque realmente, como vocês estão falando, né, Cláudia e Guadalupe, e o caráter tem a ver com esses elementos formadores do ser e revela quem a gente é, né? Então, a gente está falando mais ou menos de algo que está fixado como parte da nossa consciência mesmo. Se o comportamento, Joana Diante coloca que é o resultado do nível de consciência daquele momento, né? Então, a forma como eu reajo no mundo, a forma como eu me comporto, reflete o meu nível de consciência. Então, com certeza, caráter e consciência estão muito próximas em termos de uma dimensão que representa essa realidade, né, que eu conquistei até o momento. Agora, interessante, Gelson, que tu traz o Cloninger, e ele, aqui a gente está falando pelo viés da espiritualidade, e ele trabalha, tem esse trabalho muito bonito, mas na base neurofisiológica, né? E trabalha com neuroimagem e áreas de imunologia também, ou seja, ele trabalha de um lugar que, na teoria, poderia ter um pensamento divergente do que a mentora traz. Mas, pelo contrário, ele vai trazendo muitos pontos em comum dentro dessa prova que muitos de nós precisam, né? E eu acho interessante que daí, nesse trabalho dele, que traz as questões de caráter e temperamento, ele traz, então, não me aprofundo no trabalho dele, mas eu lembro que ele traz, então, o que se espera, né? O que se espera de bons traços de caráter? E até porque ele trabalha com a espiritualidade também, e ele traz a questão da autotranscendência nesses traços, né? Mas que ele busca através de base neurofisiológica. E ele traz também a questão da cooperação nessas questões dele, e também do autodirecionamento. Então, eu acho muito bonito, muito interessante quando caminha junto, né? A ciência, a espiritualidade, e essas provas que são interessantes, trazem essa conversa que solidifica o que a mentora trouxe aqui há décadas atrás, né? Então, isso é muito legal. Por isso que ela fala em valores éticos morais aqui no início do capítulo, justamente, né? Que foi citado agora há pouco, né? E dos objetivos da vida. Então, de uma certa maneira, o nosso caráter é sustentado justamente por isso, né? Quais são os valores éticos e morais da qual me baseio, né? Que representam a minha forma de sentir, de perceber, reagir frente ao mundo, né? E também qual é o meu objetivo de vida, né? E tudo isso vai
se junta, né, como a Cláudia colocou, as qualidades que estabelecem os critérios, né, que formam o meu ser. Então, o caráter, né, tem a ver com tudo isso, e ela vai dizer que isso tudo também é o surgimento da consciência. Então, como a consciência tem a ver com uma condição, né, do self, ou seja, ela é uma característica do espírito. Então, quando eu estava falando em consciência, eu não estou tanto na consciência do ego, né, na consciência menorzinha. Eu estou nessa consciência que é independente de eu estar consciente ou inconsciente, o self decide. O self, o espírito que está por trás da personalidade, no centro organizado da personalidade, ele, com o seu caráter, vai eleger uma posição frente à vida. E por isso a gente é responsável, né, pelas nossas escolhas, mesmo que inconscientemente. Porque a gente fala de uma consciência mais profunda, que revela justamente esse caráter, que seja ele bom ou ruim, ou seja, os valores e tendências que a gente traz como espírito. É interessante que você traz, Gelson, porque essa atuação, essa forma do self se colocar, né, ela traz toda a herança do espírito. E a Joana vem dizendo que essa fixação das conquistas ou as impressões negativas, digamos assim, de episódios conflitantes, elas vão se apresentar na vida, né? Dessa forma inconsciente, para que a pessoa possa dar conta e lidar com aquilo, e aí cada vez mais e forjando esse caráter, né, do espírito que vai, numa próxima vida, estar um pouco melhor elaborado. Então, é interessante isso, né, que esse fazer consciência, né, esse surgimento e esse fazer consciência, ele está ligado a isso, às heranças, e está ligado a que objetivos que o espírito veio cumprir aqui nesta vida, né, as dificuldades que ele veio enfrentar, né, o que é que ele veio transformar, transcender nesta vida. E ela fala da memória também, né, que o surgimento da memória vem a partir dessas impressões, onde na recém-chegada à vida, né, aquele espírito, aquele ego ainda em formação já vem trazendo um cabedal de memórias que ele vai assimilando. Então, essa construção de um caráter cada vez mais elaborado, né, é interessante, né, a gente pensar nisso. Né? Eu acho bem interessante isso. Ela citar a memória. Memória é um outro conceito aqui fundamental para nós, né? Você vai estar juntando caráter, consciência e memória. E a memória, então, ela traz como realmente esse arquivo, né? Esse arquivo do espírito que vai assimilando, né? Assimilando todas as informações, nada escapa ao perispírito. Nada escapa, né, à realidade, né? Então, os arquivos mentais, né, que representam essa memória, é o acúmulo de todas as experiências, de todas as informações, de todos os sentimentos, de todas as vivências que a gente vai construindo ao longo das encarnações, nossa evolução, e que não se perdem, né? Ficam gravados, né? O André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 13, né, ele faz uma análise mental onde ele fala justamente da memória, que ele compara a memória a uma placa sensível, que é o influxo da luz, né, tipo uma chapa fotoelétrica, guarda as imagens, impressões, né, que chegam até ela. Então, nosso perispírito, né, nossa mente, né, ela é essa chapa sensível, né, que vai gravando, assimilando, né, esses inumeráveis aprendizados que justamente vão dar nosso caráter. Ou seja, a síntese disso tudo vai revelar, então, aquilo que a gente conquistou, né, ou ainda aqueles elementos que
revelam uma natureza ainda infantil, primitiva da gente, né? E aí a importância que Joana coloca, né, de como a gente registra as impressões mais fortemente experimentadas, né? Porque tudo isso vai sendo assimilado, adquirido, vai adicionado à experiência, né? E vai sendo conservada como um prodigioso arquivo de imagens que se sobrepõe sem se confundir, diz o Andaluz. Então, e esses elementos vão formar o quê? Hábitos, vícios, padrões emocionais, né? Que vão reger o nosso funcionamento. E por isso que ela está falando, dando a importância, né, aqui, de como a gente vai se ocupar com essas memórias, o que a gente vai, de uma certa, se ocupar para poder também assimilar como memória no nosso dia a dia em favor da nossa vida. Tem essa conotação dessa linha condutora, né, da vida, com a decisão, com o esforço, com a vontade, porque nós vamos nos trazendo para essa encarnação. Então, ampliando o que tu está falando, né, Gelson? Então, o que eu vou escolher, né? Quando vem chegando, né, quem eu sou lá do self, o que eu vou escolher, né? Como é que eu vou estar? Então, essa questão do tempo e da escolha é que vai realmente moldando, porque a todo momento a gente tem nesse movimento da vida, a vida acontecendo, e nós escolhendo, mesmo quando achamos que não estamos optando. Então, é um caminho natural que, quando a gente percebe, já externou o caráter, querendo ou não, né? Então, o que eu vou externar de mim? O que já está realmente introjetado e onde é que eu ainda preciso trabalhar? Porque muitas vezes a gente pega esses lapsos ainda a serem trabalhados, a se transformar em virtudes em pequenas coisas, né? É aí que a gente vai vendo onde é que o nosso espírito ainda não solidificou, né? Então, é muito interessante, até porque às vezes a gente massivamente questiona questões do coletivo, mas lá no pequenininho, no dia a dia, a gente faz igual em outra proporção. Então, realmente, o tempo e essa linha da vida vai desvelando quem nós conseguimos ser até o momento, pela nossa decisão, pelo nosso esforço, pela nossa vontade. E aí volto a reforçar o que o Gelson trouxe, ligado ao self, né? Que claro que o ego contribui e tem um papel nisso, mas está se falando não de questões da moral cultural, né? Mas sim da moral de self, que nem sempre são idênticas, né? Muitas vezes não são. É interessante, Guadalupe, que você traz, né, esse quem eu sou, essa mensagem que o self nos traz a todo momento, né? Quem eu sou. E esse quem eu sou é sombrio, né? Tem partes que precisam muito serem trabalhadas, né? Então, esse quem eu sou não é também só coisa assim, bacaninha, né? A gente tem que lidar com a verdade de quem nós somos, né? E por isso que ela coloca, né, Cláudia, a importância de poder, de uma certa maneira, trazer coisas boas para a nossa vida, justamente nesse campo da memória, esses acontecimentos positivos, né, vão sendo assimilados, né, e vão desmanchando esse passado. Então, a gente tem essa sombra, né, que nos revela o nosso caráter, né, e revela ainda padrões nossos, da nossa natureza. E na medida que a gente assimila estímulos positivos, como diz Joana de Ângeles, que nos engrandecem, né, que vão favorecendo a nossa harmonia pessoal, vão agregando elementos que são nobres, que são valorosos, e isso vai, de uma certa maneira, favorecendo que a gente possa ir desmanchando aquelas impressões do passado, aquela memória que estava forte e muito viva, e vai dando lugar, então, a novo campo de expressão, e o nosso caráter vai mudando, vai encontrando daí uma visão, né, uma condição mais elevada, mais nobre da nossa própria natureza.
A importância de imprimir essas memórias novas que você disse, né? De eventos que vão atualizando esse passado e consertando, né, esses nossos desvios do passado. Mas aí a Joana vem trazendo da rebeldia, né, do egoísmo, né, acreditando que tudo merece. Então, ainda há um embate forte, né, com aquilo que o self nos mostra como nós somos, né, e aquilo que a gente precisa dar conta e transformar e melhorar, né? Então, há um grande embate nisso, mostrando esse lado que ainda temos muito primitivo, né? E que precisamos imprimir naquela placa, né, que você usou a imagem da placa, né, imprimir naquela placa um caráter, forjar um caráter mais adequado para a nossa vivência de espírito imortal que somos, né? Porque muitas vezes a gente esquece que a gente é um espírito mortal e nos tornamos muito ordinários, no sentido de mundanos, né? Não olhamos para a transcendência, para o acúmulo, e vivemos na materialidade, né? No pensamento automatizado. Ela vai, eu acho interessante que ela vai trazendo comportamentos que são muito comuns em nós, né? Dependendo da dinâmica psíquica, acreditando tudo merecer, atribui-se méritos que não possui e recusa-se a conquistá-los. Depois traz essas comparações, né, que às vezes nós, encarnados, fazemos com pessoas em diferentes patamares e não vemos o sacrifício que houve por trás daquilo, e aí de novo caímos em desculpismos, em uma falta de comprometimento com a nossa encarnação e com a nossa própria força, enquanto criados, justamente para que a gente se descubra. Então, ela meio que traduz em palavras muito claras, muito profundas, né, os comportamentos que às vezes escamoteiam essa vontade de ter um caráter que ainda nós não conseguimos, né? E aí a gente perde justamente de fazer o esforço para solidificar, para aos poucos, então, realmente conquistar a virtude que a gente até sabe como deve ser, mas quer ter sem a conquista, sem o sacrifício, sem a lapidação necessária para que ela seja um atributo nosso, né? E não só algo que é do livro ou do outro. Ela coloca, né, Guadalupe, a questão do medo e do pessimismo, né? Então, eu acho dois fatores que são realmente desestabilizadores de um caminho construtivo, né? Então, e ela criando daí essa ideia de uma personalidade imatura, né? Baseada nesse egoísmo que tu falou, ela chama de masoquista, né? Ou seja, dentro dessa esfera negativista, né, que a pessoa tem, né, e do medo, o que ela faz? Ou ela fica astuta, né, e se aproveita das situações, ou ela usa justamente do medo e desse pessimismo como estilo de vida para chamar atenção para suas carências, né? Porque nós somos os seres carentes, né? Nós ansiamos ser amados. Então, o ser humano ainda se move muito por essa falta, né? E aí a pessoa que fica nessa desventura, como a benfeitora coloca, né? Que não consegue se fixar nas alegrias e emoções positivas, vai se condicionando nesse padrão pessimista e temeroso, né? E medo tem a ver com a nossa insegurança, com a nossa infantilidade espiritual, com a nossa falta de fé. O pessimismo tem a ver com a nossa rebeldia, tem a ver com a nossa incapacidade de reconhecer o amor e a perfeição divina, da não confiança também em nós mesmos, ou seja, uma série de coisas que estão comprometidas, né? Que vai, então, estabelecer um padrão de sofrimento psíquico, né? E aí a gente vai usando, diz Joana, né, mecanismos masoquistas, né, para sensibilizar o outro. É um caminho terrível, né? Tu quer tocar o outro
não pela coisa boa, não no convite da cooperação, como vocês falaram, não no convite de trazer o melhor, não. É uma coisa regressiva, onde eu chamo atenção a partir desses aspectos negativos, para ter daí a compaixão e o amor do outro, né? E aí eu tendo a criar cada vez mais armadilhas para mim, naquilo que estava citando, né, Guadalupe? Eu vou me negando, né, a enfrentar minha consciência, eu vou, de uma certa maneira, impedindo-me de ser tocado pelas coisas boas da vida, né, pela beleza, pela luz, pela alegria, e vou, né, nessa atitude também criando uma voracidade, né, emocional, querendo tudo para mim, me sentindo não dando nada, mas merecendo a compaixão de todos em nome desse lugar que eu me coloquei, né? Revelando, então, essa pobreza que se encontra o espírito, né? Porque ele não oferece nada, ele tem uma falta enorme, ele precisa ser preenchido, e ele vai nesse comportamento que você disse, né, de tentativa de autoafirmação, tentativa de cobrança, né, do coletivo, o que ele julga que tem direito, ele vai nesse comportamento cada vez mais se alienando, porque a benfeitora diz assim, que toda essa tentativa gera um comportamento que conduz à alienação. Né? E que alienação é essa? A alienação de si mesmo, a alienação do contato com esse self, que tem sombra, mas tem luz, né? Tem essas memórias positivas de que atravessou momentos difíceis, né? Então ele vai criando uma barreira, né, de contato, né? E vai se ensimesmando, né? Cada vez mais se isolando dessa relação saudável com o outro, né? E na relação a gente sabe que a gente se relaciona com o outro, e isso nos torna cada vez mais melhores, porque a gente é confrontado, né, com a projeção do outro, com os enfrentamentos, né, da vida naturais que a gente tem. Então, esse ensimesmamento vai enclausurando, né, e vai infantilizando, regredindo, né? Então, a importância que a benfeitora nos fala desse enfrentamento. Nós precisamos enfrentar o conflito íntimo e o relacionamento com o mundo, né? Não podemos não enfrentar, não é a solução, né? Nós viemos aqui para enfrentar, né? A alienação, então, né, Cláudia, ela se opõe à consciência, né? Então, tudo isso que está falando mostra que a alienação é justamente um movimento oposto à consciência, é aprisionamento, é ficar nessa escuridão de si mesmo, uma fantasia, né? Num processo até auto-obsessivo, né? Num jogo que me fecha e não dá chance para mudança, que eu fico criando, daí eu tenho que sustentar essa mentira também, né? Porque senão eu vou ter que me confrontar com essa verdade que muitas vezes dói, né? Porque o parto da consciência, como diz a Joana, é doloroso. Então, eu prefiro, muitas vezes, fugir nessa alienação, que é um tipo de adoecimento, como tu falaste, né? E pode ser muito perigoso do ponto de vista psicológico. Essa alienação pode nos levar a um processo de fragilização, de uma estrutura cada vez mais pobre do ponto de vista emocional, que pode redundar em algumas doenças mentais, por consequência. Então, tudo isso é uma forma de evitar, né, essa caminhada para a luz, que é justamente a consciência, que ela vai chamar que a consciência, né, é uma conquista iluminativa. Né? Eu achei tão bonita essa frase de Joana, né? Então, a alienação é o oposto dessa busca iluminativa. Estava ouvindo a Cláudia falar e lembrando também, pensando aqui, que outra questão que pode acontecer também é a questão das codependências, né? Porque muitos de nós, nessas questões inconscientes, acabamos achando, como se diz popularmente, alguém que nos entenda.
E, às vezes, dois inconscientes se unem e se tornam, então, uma só inconsciência, no sentido de que a codependência um alimenta o outro, né? E as sombras só aumentam desses pares, né? Independente de que tipo de relacionamento seja, e vai estimulando que se permaneça, então, nesse lugar inerte do ponto de vista espiritual. E, infelizmente, não sei o que vocês acham, mas a minha percepção é que, claro, muitos progridem, ampliam a consciência, que bom, mas ainda isso é muito frequente. Essa codependência de padrões, onde um se alimenta da inconsciência do outro, e assim se perde muito tempo de realmente, nessa linha da vida, lapidar o caráter e progredir. Né? E por isso que a Cláudia falava do desafio da vida, né? A gente tem que enfrentar. Então, de uma certa maneira, o desafio da vida é uma forma, né? E às vezes é doloroso, mas é a forma justamente para desacomodar o espírito, né? Para despertar essa consciência adormecida, para provocar o exercício dos potenciais que eu não reconheço em mim ainda. Então, esses desafios são fundamentais, né, para realmente promover e tirar a pessoa desse estado aí de amortecimento, esse estado estacionário que ela ficou, né? E poder realmente se abrir para novos aprendizados. E ela vai ser bem enfática aqui, uma coisa que a gente sabe, mas a gente esquece muitas vezes, né? Que essa conquista é intransferível, né? Ninguém vai fazer isso por si, por nós. Então não adianta a gente fugir. Vai ser pior, porque uma hora a gente vai ter que encarar isso, porque, né, a gente até pode ter a luzinha do mensageiro, os benfeitores que nos guia um pouquinho, né? Mas a gente não pode se acostumar com a luz do outro, né? Porque uma hora você tem que se ocupar com alguma coisa, tem que deixar a gente sozinho conosco mesmo, e aí quando vem a gente não tem a nossa luz, e aí a gente vai ter que conquistar ela. A gente não vai poder estar se movimentando pela luz do outro. E então é um equívoco a gente querer fechar os olhos, que nem a criança, né, que acha que o mundo não está enxergando mais ela, que está tudo certo, e evitar esse confronto conosco mesmo e com a própria vida. Né? E, na verdade, a vida é sempre um convite amoroso do Pai para a renovação, para restaurar o passado e abrir novas possibilidades do nosso ser. Então, sempre é bom lembrar que é uma grande oportunidade abençoada e que, não, se não aproveitada, passa, né? Passa e depois só fica, né, o tempo perdido. Passa nessa vida, fica o tempo perdido, mas volta de novo, né? Com a lição que não foi feita, né? Aquele trabalho de casa que não foi feito. E ouvindo a Guadalupe falar da dependência, muito bem trazida a dependência, a codependência entre casais, né? A gente tem também a dependência dos vícios, né? Onde a pessoa vai, através daquele momento prazeroso, né? Que é o momento em que ele se afasta desse contato com a consciência, ele se entrega aos vícios, aos prazeres de diversas ordens. E quanto mais, né, ainda caminhando nesse sentido, eu fiquei pensando, quanto mais a gente está apartado, né, desse encontro com a consciência, mais o nosso corpo vai somatizando, né, porque aquele sintoma tem que aparecer em algum lugar, né? Então, vai aparecer no nosso corpo físico, né, que é uma forma de expressar esse desencontro, né, esse desencontro com a nossa essência, com a nossa, com esse caráter que nós trazemos, né? Utilizando a palavra caráter, Gelson lembrou muito bem no início, né, dessa constituição da placa, do HD, né? Eu fico pensando, esse HD está sendo impresso, né, com marcas. Então, cada vez mais a gente se afasta, né, dessa construção de um caráter melhor, mais elaborado. Né? Mas como tu mesmo está falando, né, Cláudia? A gente não tem como
fugir de nós mesmos, né? Então, a natureza, como ela é sábia, até ela busca a luz, assim como a plantinha busca a luz do sol, uma mariposa se encanta com a luz, né? O espírito, ele anseia pela luz, de uma certa maneira, e o movimento do nosso inconsciente, né? Dessa autorregulação, que sempre busca uma saída, né? Uma saúde, é drenar no perispírito, né? É trazer para a luz. Então, aqueles conteúdos têm que vir para fora, justamente para serem transformados. Se não vier pela consciência honesta da pessoa que está ali olhando para a sua realidade, vai vir por esse caminho, como você falou, pelo corpo, muitas vezes, né? Então, o corpo acaba sendo esse elemento que drena, ou que revela, né? Ou que simboliza, ou que, de certa maneira, amortece e aqueles elementos que eu não estou conseguindo suportar em mim. Então, o caminho é esse, né? De uma certa maneira, tudo quer se revelar, né? A natureza quer se revelar de uma certa maneira. E vai, né? Eu querendo, não querendo, as coisas vão se apresentar, como diz a Guadalupe, né? Em algum momento, aquilo que nós somos se revela, querendo ou não. Eu lembrei antes, lá, quando estavas falando, Gelson, dessa questão dos mensageiros, que com uma imagem bem singela na mente, mas acaba que é um pouco isso, né? Nós temos essa ajuda sempre, e eu fiquei com aquela imagem quando você está aprendendo a andar de bicicleta, né? Que tem a rodinha, e que tem ali o adulto, o cuidador, seja pai, mãe ou cuidador, segurando ali no banquinho. Aí tira depois, tá, agora já sei com a rodinha. Aí tira a rodinha, não, eu te seguro, pedala um pouco. E aí daqui a pouco quem tá ali atrás solta, né? Às vezes a gente dá uma pedaladinha e se esborracha, mas levanta e não desiste, né? Então a criança, nessa imagem assim, né, tão simples, então tem essa coisa, a criança nos traz essa alegria de viver, essa confiança na vida, que não desiste, esfola joelho, chora, resmunga, mas vai de novo, e não desiste, daqui a pouco vai sem a mão, pega a bicicleta escondida e tenta, ou seja, está ali na vida, né? Então, é uma imagem que, como, né, me ficou muito, não me saiu da cabeça, porque é muito isso, né? A gente tem que ter esse ímpeto, dessa confiança na vida, essa leveza, alegria de viver, de que não, tem uma mão ali que me segura, eu vou, né? Eu vou, e assim vai se moldando o caráter, né? Porque, bom, se o sonho é a plenitude, vamos lá, né? Se o sonho é andar de bicicleta, a gente vai precisar entender que tem um caminho, né? Então, achei que foi interessante, assim, uma imagem singela, mas é bem isso, né? Muitas vezes a gente não quer, né? Quer sair já pedalando. E é interessante porque tem um tutor, né? Você traz o tutor, né? Tem alguém aqui que está nos ajudando, né? Empurrando, né? Está ali contigo, né? E essa imagem do tutor, que é o anjo, guardião, e até o nosso próprio pai, né? Pai maior, ele está ali, né? Nós estamos repletos da energia, da vibração dele, né? Mas a gente esquece, a gente não se dá conta, né? E eu acho que isso, Guadalupe, tem muito a ver com o que a mentora vai dizendo a partir daí, né? Quando ela vai dizendo, fixa nos painéis da memória os teus momentos de júbilo, por mais insignificantes que sejam. Esquece os insucessos, deixa-te penetrar pelo seu significado edificante, que é isso, né? Esquece que caiu da bicicleta, que ralou o joelho, vai, sobe de novo, né? Prossegue, confia, né? Não desiste, né? Persiste. Eu acho Porque é muito muito positivo. fácil a gente desistir, né? É muito fácil se deixar, né, Gelson, cair assim, aquela pessoa pessimista, depressiva, né? E reclamilda, né? Ai, tudo acontece comigo, nada comigo dá certo, né? Eu não tenho sorte mesmo. O que ela está aurindo para ela, né? Que tipo de companhia ela está trazendo para perto de si, né? Por mais que tenha um tutor que está ali no nosso ouvido, né? Mas está tão bloqueado, tão fechado ali, que ela não consegue, né?
Eu acho que tem duas coisas importantes. Eu gosto muito quando Joana ela nos dá essas recomendações práticas, que ela é muito objetiva. Olha, não vamos ficar aí querendo filosofar, vamos agir, né? Vamos se ocupar verdadeiramente com o que interessa. E ela nos dá aí realmente diretrizes muito seguras de comportamento. E tem duas coisas que eu vejo aqui. Uma é realmente reconhecer os hábitos doentios, o nosso funcionamento doentio. Aquela coisa que já está impregnada na gente, assim, esse padrão de ver com as lentes do pessimismo, com as lentes da. Então, questione a você mesmo, questione a tua lente. O problema será que é o mundo que é dessa cor? O problema é a lente que tu usa, que enxerga o mundo dessa cor. Então vamos olhar para esses hábitos que tu foi construindo e se tornam verdades para ti. Questione tua verdade. Questione a tua verdade, que é uma ilusão, porque a verdade mesmo, que é Deus, não é isso. A verdade é amor, a verdade é evolução, a verdade é plenitude. Então, se a vida não está sendo assim, é porque tu compreendeu mal ela. Né? Tu não está na verdade. E aí ela lança esses elementos positivos aqui, que eu acho ótimo. Né? Então, como tu deixa aqui, né, Cláudio? Fixar nos painéis da memória os momentos de júbilo, por menor que seja. Ou seja, olha, tem um detalhezinho aqui tão bonito, né? Tem um conto, né, que Jesus passeava com seus discípulos e ele ia em direção a uma cidade, né? E pegava uma estrada de chão, naquela época, como era, né? E aí, numa curva, eles avistaram um cachorro em putrefação, que estava morto. E os apóstolos, os discípulos, mestre, que cheiro ruim, tal, né? Passa meio longe, né? Todo mundo assim, impregnado né? Daquela imagem ou daquele mau cheiro. E aí Jesus faz questão de chegar perto do bichinho, né? Em decomposição, e diz que dentes belos ele tinha. Então, olha só, né, a diferença, né, a postura pedagógica do Cristo, né, quando eles estavam impregnados só do lado ruim da história, né, e produzindo em cima disso, Jesus olhou o detalhe positivo. Olha os dentes maravilhosos que ele tinha. Né? Então, por menor que seja o detalhe, né, mas se for bom, vamos promover, né, vamos, né, diz que o segredo da beleza está no detalhe, então a gente tem que recuperar, né, esse olhar cuidadoso e belo da vida, que reconhece no detalhe algo fundamental, algo bonito, algo essencial para nós. Né? E aí poder realmente ir evitando, né, esses padrões negativos, buscando não se fixar, não se ocupar, porque a nossa mente ela já está viciada. Né? Vem uma notícia ruim, a gente fica se torturando, né? E a gente não consegue dizer, peraí, eu já avaliei, o que puder vai ser feito, agora eu vou me ocupar das coisas que importam, né? Então, essa educação é necessário, né? De poder realmente não alimentar, né, conversas desagradáveis, de não ficar curioso com coisa ruim, que a gente é um bicho curioso, e para a gente quer coisa só, notícia ruim. Então, essas coisas a gente tem que se vigiar. Ou seja, é uma questão de postura, de decisão da nossa parte. O que eu quero para a minha vida? E assumir isso de maneira consciente. Né? É verdade. E voltando à imagem da placa, né? E voltando à imagem do HD, né? O que a gente está preenchendo aí nessa placa, nesse HD, né? De imagens boas ou imagens ruins que vão nos remeter a episódios inconscientes, né? Trazendo memórias inconscientes de emoções parecidas, né? Então, o que você fala é desse trabalho, né? Como Joana nos coloca também, há um esforço que a gente precisa se dedicar a esse esforço, né? E de olhar para o outro lado, né?
A notícia ruim, mas ok, né? Como você disse, já me ocupei, já tracei diretrizes, agora eu vou pensar em outra coisa, não é? E tem muitas frentes de trabalho ao longo de um dia para a gente dar conta, né? Mexer numa panela, cuidar de uma roupa, ler um livro, né? Dar conta de muitas coisas, que não seja aquelas lamentações, né? Ela fala, né, Cláudia, no final do item 2 e começo do item 3, né? Ela fala os episódios de consciência, de pequeno ou grande porte, formam o caráter que é a linha mestra de conduta para a vida. Então, a gente poder realmente ir reconhecendo que esses episódios da vida vão sendo assimilados. E ela diz depois, a consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes e torná-los estímulos positivos para outras conquistas. Então, isso não é, o problema não é da vida, não é que a vida oferece. A questão é o que eu vou estar vinculado em relação à vida, o que eu escolho para poder olhar, para poder reconhecer, para poder me vincular. Isso, inclusive, em relação às questões ligadas às obsessões, né? A gente sabe da gravidade dos quadros e estuda, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar ligada nesse padrão, né? Ou eu vou, justamente como ela fala aqui, e como vocês estão trazendo, aproveitar as pequenas belezas da vida que a todo momento tem, para ir mudando a minha forma de agir, de pensar, meu campo mental, e saindo daquela ligação da qual, né, de novo vou usar a palavra, eu sou codependente, mas sou co-criador. Então, isso não se percebe dentro, muitas vezes, da seara espírita, e se fica pensando, né, eu tenho um obsessor, eu tenho... Ok, né, nós temos as inúmeras energias, mas o que eu vou fazer? Né? Porque se eu faço por mim, eu faço também pelo irmão que está ali perto. E isso é muito interessante, porque apesar de parecer claro, não é o que se faz. Né? Então, volto a que vocês trouxeram, o Gelson trouxe, que se coloque em prática. A Joana está dizendo, faz assim. Ela não está nos deixando à deriva, nos dizendo, olha, acontece isso e te vira. Não, faz, né? Muda teu padrão. Faz surgir consciência, né? Faz surgir a consciência que ela inicia o capítulo. Porque quanto mais a gente cria consciência, mais a gente ilumina quem nos acompanha, né, Guadalupe? Pensando no que você traz, né? E forma também resiliência em nós, né, Cláudia? Porque na medida que a gente vai, né, enfrentando a vida e tirando proveito da vida na visão positiva, a gente vai conquistando uma capacidade de administrar os problemas. Então, a pessoa resiliente é aquela que enfrenta a dificuldade sem se perturbar e sai renovada até da situação. Então, ela já conquistou esse olhar que atravessa, né, o momentâneo, o aparente, e consegue ver um sentido ali e se vincula numa confiança que ela tem nela, na vida, em Deus, e ela consegue, então, justamente não se deixar abater, né, por aquele momento de tumulto, de dor, de exigência né, da vida. Ela consegue, né, manter a serenidade, manter a capacidade de saber esperar, de poder, de uma certa maneira, aceitar também as limitações, e assim ela vai conseguindo se relacionar de maneira positiva, né, e sair ilesa daqueles elementos que marcadamente são dolorosos, são difíceis para o indivíduo. Né? Então, a gente vai criando essa resiliência tão importante que revela esse caráter positivo, que a pessoa já conquistou daí, né? Esses valores ético-morais, e isso se reflete no comportamento dela. E, por fim, né, ela vai falar no final daqui do capítulo a importância da decisão e do esforço. Ou seja, para que todo esse processo aconteça, nós temos que, de um lado,
tomar essa decisão, né? Eu não quero mais a coisa ruim. Eu não quero ficar preso nessa visão negativa. Eu não quero mais ficar empatando minha vida num hábito que só me puxa para baixo. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Quanto mais lúcida for essa decisão, melhor. Eu mereço ser feliz. Eu sou filho do amor do Pai. Eu quero estar mais perto desse amor. Eu quero viver esse amor. Então, a gente toma essa decisão de maneira lúcida, consciente, né, plena, verdadeira, né, mesmo que isso demore para ser conquistado, mas já decidiu, né? E aí vem esse esforço em favor do ideal, da meta que a gente quer conquistar. E aí a gente vai, diz Joana de Ângelos, né, alcançando etapas por etapa, novas metas, que vai justamente levando à conquista desse caráter cada vez mais nobre, mais elevado, e de uma consciência cada vez mais lúcida e plena também. Então, essas coisas vão vindo daí com o tempo. Né? Identificado o dever, acorre a ele e executa-o. Simples, né? Então, vamos lá. Vamos à obra, né? Arregaçar as mangas, olhar para o espelho, né? Ver o que ele reflete. A mensagem é muito clara. Né? Então, e aí ela fala da lei do trabalho, ela cita, né, no final aqui, né, o Livro dos Espíritos, na questão 674, sobre a necessidade do trabalho, né, como lei da natureza. E aí, realmente, Kardec tem como resposta dos espíritos que o trabalho é uma lei natural. E como tal, constitui uma necessidade. Né? Então, a vida pede movimento, pede trabalho. Não tem como se acomodar, não tem como querer também estacionar ou paralisar o movimento da vida. Porque o processo da vida, a vida é movimento. O universo está em movimento, a natureza em movimento, as células nossas morrem e novas células nascem. Então, na verdade, tudo promove, né, esse trabalho incessante, e então nós temos que também se ocupar disso do ponto de vista psíquico, emocional, né, e, como disse a Guadalupe ali, né, identificando o dever, cabe então a gente ir ao encontro dele, né, e buscar executá-lo. Então, esse trabalho, né, que é incessante conosco mesmo, né, porque uma hora esse é tão presente em nós que a consciência vem automática. Eu fiz alguma coisa, eu já me percebi o que aconteceu comigo, né? Se a minha atitude foi adequada, não adequada, o que me promoveu, que questões que estão ali. Então, na medida que eu vou exercitando esse trabalho comigo mesmo, né, eu vou penetrando, né, a dinâmica e a lógica, tanto interna como da vida. E, naturalmente, eu percebo a realidade. Que nem uma pessoa que tem um linguista, por exemplo, né, que faz um fraseamento, e já percebe ali se tu, né, tem o teu equívoco. Né? Ou um músico que tem um ouvido afinado, ele consegue perceber o tom da melodia, se é um dó, se é um sol. Então, a consciência também, na medida que vai sendo treinada, ela percebe a realidade. Né? Ela está ali, né? E de maneira automática, e aí pode criar esse diálogo favorável desse trabalho aqui que Joana encerra o capítulo, que promove, né, o progresso do espírito. Né? Então, esse progresso que não acontece sem esse trabalho. E aí, gente? Questões importantes para nossa reflexão, né? Eu estava aqui lembrando que eu gosto muito de algo que eu aprendi contigo quando trouxeste dessa consciência ampliada, de uma consciência como síntese da realidade. É uma consciência maior, então, não é exatamente desse capítulo, mas tem a ver com todo o livro, dessa consciência lúcida, então, que automaticamente já traz essa síntese da realidade nos seus olhos, né? Seus olhos de self, de eixo ego-self. Então, isso é muito, muito interessante para um aspecto mais amplo, assim, do capítulo.
Com E certeza, né? essa criação de consciência que vocês estão trazendo, a consciência lúcida, que a pessoa já tem, já se depara com aquela realidade, né? Já tem esse automatismo de observação, de autorreflexão, né? Isso vai trazendo para o mundo uma mudança, né? Porque quem vai convivendo com essa pessoa, o entorno, né, as relações, elas vão sendo afetadas de forma positiva, né? Então, a gente pode pensar que essa criação de consciência, né, através da implementação desse caráter mais elaborado, ele vai criando um caráter também mais elaborado em volta, né? Pelo menos vai provocando, né, essa reflexão e essa mudança, né, do caráter social, né, da forma da sociedade, do coletivo ver. Nessa... desculpa, Cláudia. Enfim, só para ressaltar o que a benfeitora, o que o Livro dos Espíritos traz, né, que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, né? Então, é uma obrigação desse trabalho em prol do coletivo, né? Em prol do coletivo. Que eu ia complementar que em todo esse trabalho de desenvolvimento do caráter, lapidado e ralando os joelhos, enfim, chega um momento em que, quando nós já adquirimos, é inconsciente, porque automatiza, né? Então, esse ciclo, assim, dessa complexidade da nossa estrutura da psique é muito interessante, porque todo esse esforço que a gente faz para depois se tornar algo que é natural e, ao mesmo tempo, já é natural em semente, apesar de não desenvolvido. Então, é realmente muito, muito bonito, né? Eu acho muito bonito isso, muito, muito perfeito dentro da obra da criação. Muito bem, eu acho que a gente pode encerrar com uma frase aqui de Joana, que diz: o caráter saudável, disciplinado e responsável define o homem de bem. Então, né, a gente vê, né, a disciplina, o caráter saudável e a responsabilidade. E é justamente isso que a gente vai tratar no próximo encontro, né? Consciência e responsabilidade. Então, a gente encerra esse momento aqui do capítulo 15, já fazendo o convite para o próximo encontro, do capítulo 16, que é justamente consciência e responsabilidade, que Joana vai dando essa continuidade ao pensamento e ao processo de formulação das ideias dela, né? Agradeço a Cláudia e a Guadalupe por mais esse encontro, e até então o nosso próximo encontro. Obrigado a todos que nos assistem, e que Jesus nos abençoe cada vez mais.